Sinto a vida correr pelas minhas veias e respiro. Pela primeira vez em muito tempo, consigo me sentir dentro do meu próprio corpo. Não pertenço mais às bebidas, não pertenço mais às lágrimas, não pertenço mais a ele. Pertenço apenas a mim. Consigo enxergar o futuro, uma vida, enxergar sorrisos e conquistas. Agora, vivo pela beleza e respiro. Estou de pé e respiro. Me sinto gente, me sinto plena, me sinto mulher. Me sinto apaixonada pelo mundo, pela vida, por mim, finalmente por mim. Agora, enfim estou viva e respiro. Phoenix, Arizona, agosto de 2013. O verão abrasador fazia maravilhas para o humor de Lois. Ela era uma pessoa solar, do calor, das férias de verão e da alegria que elas traziam. Da janela do quarto, via as crianças brincando na rua, os animais de estimação andando alegres com seus donos, e de vez em quando, ela e Brandon eram convidados para algum churrasco na vizinhança. Nenhuma tristeza aparecia para dar olá quando o sol mostrava seu poder na sua estação preferida do ano. Sentia-se cada vez mais leve, mais segura, e desde a festa de Paul Reed, prometeu a si mesma que ficaria um período em abstinência. Até o momento, conseguira cumprir sua promessa com sucesso. Fazia 2 meses desde que haviam voltado de Nova York, e Lois ainda lutava para encontrar um local para morar. Havia visto alguns apartamentos, mas nada que agradasse. Brandon colocava defeito em tudo, e lhe garantia que se ela esperasse mais um pouco, iam encontrar o local ideal. Segundo ele, escolher um apartamento com pressa sempre resultava em arrependimentos. A verdade era que Lois não estava com pressa. Quanto mais o tempo passava, mais se sentia parte da casa de Brandon. Fazia um tempo que não fincava raízes em qualquer lugar, e passou os últimos 3 anos em apartamentos, albergues e até dormir em rodoviárias algumas vezes. Desde que saíra de Seattle, não havia permanecido em um lugar fixo por mais do que 3 meses, e o perigo era que estava gostando demais da experiência. Brandon também não parecia incomodado, muito pelo contrário. Cada vez que ela encontrava um apartamento que lhe interessava e vinha correndo lhe mostrar, ele torcia o nariz e dizia que se era para viver em coisa apertada, feia e pagando muito por isso, era melhor continuar ali e de graça. A todo momento, ele lhe garantia que não precisava ter pressa. Era a primeira vez que Lois sentia que Brandon não estava muito disposto a fazer alguma coisa por ela. Na segunda quinzena de agosto, Lois achou o apartamento ideal. Era pequeno, porém muito bem arrumado, e com um preço que o dinheiro que havia guardado, com os bicos que fazia pela vizinhança, podiam pagar. Ela desceu as escadas correndo com o notebook na mão para mostrar a Brandon que tomava o seu café da manhã na cozinha. "Brandon, eu encontrei!" Lois colocou o notebook sobre a mesa e o empurrou na sua direção, fazendo com que o aparelho quase derrubasse a xícara de café no chão. "Bom dia para você também, senhorita!" Ele pegou a xícara e a colocou em seu colo antes que ela causasse um acidente. "É sério, olhe!" Lois parecia uma criança que havia achado o brinquedo dos sonhos e que não aceitaria um não como resposta. "É apenas um quarto e sala, mas é perto daqui, e olha o preço!" Ela apontava para a tela do computador como se ele não pudesse enxergar. "Eu tenho um dinheiro guardado para pagar 3 meses desse aluguel, e a rezar depois para que eu consiga algum emprego fixo até lá." "É." Brandon olhou para a tela como se estivesse olhando para uma comida da qual não gostava e torceu os lábios. "Acho que é o mais em conta que você encontrou até agora." "Não é? Eu estou sentindo que é esse." "Calma, Lois, não se anime tanto." Ele empurrou o notebook de forma desinteressada. "O valor está bem abaixo do mercado. Dá para desconfiar. Temos que ver para ter certeza." "Então vamos ver. Vou pegar o telefone para ligar e..." Lois ia descendo da cadeira, mas Brandon a segurou pelo pulso antes que pudesse se levantar. "O que foi?" "Você não quer fazer isso amanhã? Temos planos para hoje." "Temos? Que planos?" Ela olhou para o relógio da cozinha, vendo que marcava 8 da manhã.
Não dá para ligar um minuto pro proprietário só para deixar marcado? Coma alguma coisa e coloque uma roupa bem confortável. É algo grande. Quão grande? Você consegue medir o Grand Canyon com uma régua? Lois já tinha um sorriso de orelha a orelha estampado no rosto assim que o carro entrou no parque. Era sempre um prazer poder passar horas ao lado de Brandon, observando toda a beleza natural do Arizona e sentir o vento despentear os seus cabelos. Uma música animada tocava no rádio e Lois começou a cantar como se fosse a própria cantora, enquanto Brandon olhava e ria de toda a sua animação. Essa viagem de um dia era tudo o que ambos estavam precisando após passarem um mês estressados com o assunto de mudança e o calor do verão que assolava o estado. Brandon explicava para Lois que iriam visitar a parte menos visitada do parque. Geralmente, os turistas tradicionais e os grandes programas de TV adoravam filmar na parte sul, e o local ficava cheio de pessoas, principalmente nessa época de férias de verão. Como eles buscavam uma viagem mais contemplativa, e onde pudessem encontrar uma liberdade maior, iriam para o local reservado aos solitários do parque, como Brandon gostava de chamar. Era sua parte favorita e queria que ela conhecesse. Você é a pessoa mais estranha que eu conheço, Brandon, observou Lois. Você gosta de salvar pessoas, mas ao mesmo tempo parece que está sempre correndo delas. É que eu gosto de pessoas, só não gosto de multidões, é bem diferente, ele explicou. Com muita gente ao meu redor, eu mal consigo pensar. Talvez seja pela minha mania de observar todo mundo com muita atenção. Acaba que me sinto ansioso e muito confuso. Toda vez que vou lá na parte sul, é gente pra todo lado conversando em voz alta, pedindo pra tirar foto, aplaudindo paisagem. Eu não tenho muita paciência. Ele riu de si mesmo, sem tirar os olhos da estrada. Na parte norte, eu encontro a tranquilidade que busco. Quando estou sozinho, apenas acompanhado da natureza ao redor, eu sinto que consigo ouvir meus próprios pensamentos. Você não vai conseguir ouvir os seus pensamentos comigo ao seu lado falando que nem uma tagarela sem parar. Ela brincou. Eu não consigo parar de repetir o quanto este lugar é magnífico. Acredite, eu prefiro 1000 vezes as suas palavras e as suas lágrimas. Quando Brandon virou o rosto para olhá-la, ela estava sorrindo. Eu gosto quando você está falante assim. É sinal de que está bem. Sim, eu estou bem. Ela concordou, encarando seu olhar sem medo. Eu estou muito bem. A primeira parada foi no Point Imperial, um local com ótima visão e que tinha um banco para se sentarem. Era um dos pontos mais altos do parque, e Lois sentiu que poderia ser capaz de tocar as nuvens caso ficasse na ponta dos pés. Brandon fechou a cara quando viu que o lugar estava mais cheio do que esperava, e para o seu desespero, alguns turistas pediram para que ele tirasse uma foto. Ele era educado demais para recusar, mas Lois reconheceu seu enfado e não pôde deixar de brincar com o acontecido. É a primeira vez que vejo Brandon Reed reclamar por ter que ajudar alguém, disse num tom espirituoso, assim que ele voltou a ficar do seu lado após bater umas 5 fotos diferentes para os turistas. É porque eu não sou bom com fotos, disse num tom de reclamação. Então achei um defeito no nosso querido super-herói. Lois colocou uma mão sobre a boca, num gesto exagerado, como se aquele fosse o acontecimento do ano. Brandon Reed não sabe tirar foto! Que alívio para nós, réis mortais, saber que existe um defeito nesse homem. Lois, pare de zombar de mim e preste atenção na paisagem. Ele tentava reprimir um sorriso, e Lois teve a ligeira impressão de que conseguira deixá-lo envergonhado. Se sentia realizada quando conseguia tirá-lo do prumo. Tudo bem, você manda. Ela olhou por breves segundos para frente, antes de abrir de novo a boca para brincar com ele. Posso só te pedir um favor? Claro, o quê? Ele perguntou com inocência. Você pode tirar uma foto minha? Brandon disparou um olhar matador em sua direção, e Lois chegou a curvar-se de tanto rir. No fim, ele já estava rindo junto com ela, contagiado pelo seu bom humor. Em cada ponto que desciam, Lois se comportava como criança encantada com o mundo e sorria sem parar. Brandon sentiu uma enorme satisfação ao ver a alegria estampada em seu rosto. A felicidade caía bem a Lois, e seus lábios pareciam terem sido feitos para sorrir.
Brandon nunca fora uma pessoa dada a vícios, mas precisava admitir que colocar um sorriso no rosto de Lois todos os dias estava se tornando uma verdadeira obsessão. Ele olhou no relógio, observando que faltava mais ou menos 1 hora para o pôr do sol. Tirou Lois de seu estado contemplativo para avisá-la de que eles precisariam ir para o ponto mais bonito, onde ela veria um cenário do qual jamais iria esquecer. Levaram pouco mais de 30 minutos até chegarem ao ponto Cape Royal. Deixaram o carro no estacionamento e seguiram a pé até o próximo ponto, o lugar que Brandon falou desde que tinham pisado no parque horas mais cedo. Para sua sorte, a área estava praticamente vazia, exceto por um casal de namoradas que havia escolhido aquele ponto mais isolado para contemplarem a exibição que a natureza oferecia todos os dias aos seus visitantes. Olhe, chegamos na hora certa. Brandon apontou para o oeste. Prepare-se para ver a coisa mais bonita que já viu na vida. Ambos se sentaram sobre uma grande pedra localizada perto da cerca de proteção. Lois não conseguiu tirar os olhos da vista nem por um segundo. Dessa vez, não conseguiu verbalizar suas emoções. Limitou-se em contemplar a paisagem em silêncio. Brandon pareceu sentir a mesma coisa, pois também não disse qualquer palavra. Já havia estado ali mais vezes do que poderia contar nos dedos, mas cada vez era única. Cada vez era como se fosse a primeira. Conforme o sol se punha, um filme, como uma retrospectiva, passou pela cabeça de Lois. Lembrou-se de seu passado, de sua infância solitária em Seattle, vivendo ao lado de sua mãe, que fez o possível para criá-la como mãe solteira, apesar de não ter sido o suficiente para uma criança sensível como ela. Lembrou-se de como a dor foi se instalando em seu peito com tão pouca idade, de como sentiu vontade de morrer pela primeira vez aos 13 anos e de como começou a beber aos 14 anos para tentar afastar os pensamentos de morte que a faziam se sentir culpada por cultivá-los no meio da noite. Lembrou-se de quando conheceu ele, da primeira vez que se sentiu apaixonada, da primeira vez que se entregou a um homem e a primeira vez em que percebeu que esse homem não a amava de volta. Lembrou-se da primeira vez em que tentou de fato tirar a própria vida, sendo resgatada por esse mesmo homem, que ela já sabia amar outra mulher. Lembrou-se de como precisou superar toda a manipulação que usou para manter o seu ex-namorado ao seu lado. Do quanto tentou de todas as maneiras convencê-lo de que ela poderia fazê-lo feliz, apesar de notar que sempre que estavam juntos, ele parecia cansado e desanimado. Lembrou-se do momento em que sentiu o chão sumir sob seus pés, quando entendeu que precisava dizer adeus e deixar que ele fosse feliz, mesmo que isso significasse partir seu próprio coração em 1000 pedaços. Lembrou-se de seus últimos anos viajando pelo oeste do país, em busca de algum lugar que pudesse aplacar a desesperadora dor que sentia todos os dias, a ponto de parecer levar embora sua razão. Lembrou-se que havia passado por um verdadeiro inferno em vida, e ainda assim, de uma forma que nem ela conseguia explicar, havia sobrevivido. E agora estava ali, no Grand Canyon, ao lado de alguém que valia muito a pena, alguém que acreditava nela mais do que ela acreditava em si mesma. Quando os últimos raios de sol ainda mostravam sua beleza, Lois chorou. Deixou que as lembranças virassem lágrimas, que os sentimentos virassem matéria, e permitiu extravasar pelos olhos todo o peso das bagagens que havia acumulado nos últimos anos. Brandon percebeu que algo acontecia assim que viu o corpo da mulher ao seu lado tremer. Teve um breve momento de preocupação, que desapareceu assim que vislumbrou seu rosto e percebeu que ela sorria. E então ele entendeu. Deixou que vivesse suas emoções e não se mexeu. Ela precisava disso. Lois olhava para o céu infinito com lágrimas rolando pelas bochechas, e Brandon olhava para Lois, sabendo que, independentemente de onde estariam no futuro, ele jamais esqueceria daquela imagem. As cores do crepúsculo tomavam todo o cenário quando Lois finalmente conseguiu respirar fundo e secar suas lágrimas. Ao vê-la mais calma, Brandon tocou em seu ombro e perguntou se estava tudo bem. Sim, está tudo mais do que bem. Lois fungou mais algumas vezes e se virou para pegar na mochila uma toalhinha que havia trazido, a fim de enxugar o rosto. Eu estou muito feliz por estar viva. Obrigada por isso, Brandon. Obrigada por ter me trazido até aqui, por esse dia,
por ter me olhado alguns meses atrás e ter pensado que talvez eu pudesse valer a pena. Ela pegou em sua mão que estava apoiada sob a pedra e colocou entre as suas, em um gesto de agradecimento. Eu sei que em algum momento nossos caminhos vão se separar e cada um vai seguir o seu rumo, mas eu só queria dizer que você mudou a minha vida para sempre, Brandon Reed. Eu não sei como pode existir no mundo alguém como você, mas eu estou muito feliz que existe. Se eu pude viver este momento tão transformador agora, é por sua causa. Eu fico muito feliz de ouvir essas coisas, mas eu só vou ficar feliz de verdade quando você reconhecer o seu papel nisso tudo. Com a outra mão, Brandon tomou a liberdade de limpar as últimas lágrimas que ainda não caíam de seus olhos. Você não está viva por minha causa. Você está viva porque você quer viver. Até mesmo quando acha que não, você quer viver. Você passou por dores que eu nem consigo imaginar antes de me conhecer, e ainda assim sobreviveu. E mesmo quando chegou lá em casa com a mão ensanguentada e com o corpo débil pela tentativa falha de suicídio, você não queria morrer. Do contrário, não teria me procurado. A sua força te trouxe até aqui, até este momento, Lois Morrison. Eu apenas dei um empurrãozinho. Lois concordou com a cabeça e se permitiu abraçá-lo, sem se preocupar se aquele gesto revelaria os sentimentos que há meses tentava esconder. Brandon a abraçou de volta, e eles se permitiram ficar naquele abraço, sem deixar que os pensamentos racionais e complicados interferissem neste momento tão especial. Lois não sabia dizer se de fato havia esquecido seu ex-namorado, mas a verdade é que Brandon já ocupava um espaço dentro dela que a fazia se sentir boiando num mar calmo e acolhedor. Nem em seus sonhos adolescentes imaginou que seria possível sentir algo tão sublime por alguém. Sabia que Brandon não correspondia aos seus sentimentos, da mesma forma que ele não correspondera. Mas agora era diferente. Dessa vez, o amor que já começava a fazer morada dentro dela não perfurava todo o seu corpo, abrindo buracos e mais buracos impossíveis de fechar. Lois não conseguia identificar o que era essa coisa gostosa que tomava o seu corpo e a fazia sentir como se tivesse encontrado um descanso depois de tanto tempo vagando em direção ao nada. Ela só sabia que queria continuar sentindo aquilo para sempre. Tendo Lois em seus braços e sentindo que ela chorava um pouco mais contra sua camisa, Brandon entendeu que ela não era e jamais seria apenas um projeto ou uma amiga comum. Havia algo diferente ali. Uma conexão, talvez. Algo que o deixava desconfortável ao pensar que, ao fim do tratamento, Lois poderia seguir sua vida em outra cidade e que não teriam mais as diárias conversas filosóficas que o excitavam tanto ou que dificilmente viveriam momentos como este. Ele jamais poderia dar o tipo de amor que ela precisava, mas se Lois permitisse, ele também não queria sair de sua vida ou deixar que ela saísse da dele. Gostava de sua amizade, gostava de sua risada, de sua visão de mundo, do jeito como ela tirava com a sua cara quando o encurralava em suas próprias contradições, e também como fazia, mesmo sem perceber, com que ele mudasse algumas de suas arraigadas opiniões sobre a vida. Esperava que no fim de tudo, no fim desse período em que viviam juntos com o objetivo final de fazê-la controlar o seu apego destrutivo pelo álcool, que ela continuasse por perto. Caso Lois quisesse partir e buscar outros rumos, outras pessoas, outras conversas, ele também buscaria outros rumos, outras pessoas e outras conversas. Entretanto, desejou profundamente não ter que fazê-lo. Quando desvencilhou de seu abraço e percebeu as cores do crepúsculo refletidas nos olhos chorosos de Lois, Brandon Reed não teve outra opção, além de admitir para si mesmo de que aquela mulher estava mudando a sua vida. As estrelas tomavam o céu noturno, mas Brandon e Lois não conseguiam ir embora. Decidiram ficar mais um pouquinho, para contemplar a noite no parque, uma vez que do centro da cidade era impossível ter uma visão daquelas. Enquanto o dia e a tarde haviam sido de pura falação e brincadeiras por parte dos dois, para a noite, eles reservaram a tranquilidade e o silêncio que ela merecia. Ficaram quase uma hora ali, lado a lado, num estado quase meditativo. E em nenhum momento se sentiram desconfortáveis com a falta de palavras, como era comum acontecer quando estavam com outras pessoas. Lois e Brandon pareciam se entender, tanto na troca de palavras como na ausência delas. Acredita que eu não estou sentindo nenhuma dor agora? Lois ainda olhava para o céu quando resolveu romper o silêncio,
para expressar seus profundos sentimentos, fazendo com que Brandon virasse o rosto na sua direção. Eu nem lembro a última vez que isso aconteceu. Eu devia ser muito pequena. Cresci com um incômodo e uma pressão no peito que nunca me abandonaram, mas nesse momento eu só sinto paz. E como é bom sentir paz! Mantenha essa sensação dentro de você o máximo que conseguir, para que nunca esqueça que é possível viver de uma forma mais leve, que você não é feita de lágrimas e angústias. Sim, eu estou começando a acreditar que sim. Ela virou o rosto apenas para sorrir para ele e depois voltou a encarar o céu. Sabe, é estranho, mas eu meio que já havia me conformado em sentir todo o meu corpo doendo até o dia que Deus tivesse piedade de mim e me levasse daqui. Eu cheguei a acreditar que a minha dor pudesse ser eterna. Os dias passam, as semanas, os meses, e ela continua ali, incomodando, se fazendo presente como uma visita que não foi convidada e que se recusa a ir para casa. Porém, neste momento, não há dor. Olhando para toda essa beleza, não há dor. Só alegria, só esperança de que tudo vai ficar bem. Que o mundo é muito maior do que o que eu sinto aqui dentro, de que há tanto ainda para descobrir, tanto ainda para ver, para aprender. Lois fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o vento fresco da noite adentrar suas narinas, provocando uma sensação reconfortante dentro de si. Essa dor que me acompanha, ela não pode ser eterna. Ela é apenas uma ilusão. O que eu estou sentindo agora, essa felicidade, esse preenchimento de beleza e esplendor, isso é que tem que ser eterno. Porque eu estou aqui. Eu estou viva. E como é bom estar viva, Brandon. Como é bom. Ela soltou uma risada, que era quase um desabafo, e Brandon a acompanhou no riso, satisfeito por vê-la tão bem. Ele, que já havia visto tomada pela tristeza tantas vezes, agora viu uma outra Lois, uma Lois que cada vez mais desejava conhecer. A minha dor é quase como um delírio, que me assopra no meio da noite que o fim é o único caminho. Mas não é. Acho que entendi que o fim da dor é a beleza. Por isso eu fico cega quando eu sinto meus ossos arrebentarem e o peito ficar sem ar, porque a dor não quer que eu veja. A dor não quer que pessoas como eu, que têm uma tendência maior a deixar com que ela faça morada, descubram que podem viver muito bem sem ela. Talvez seja por isso que eu não vejo nada quando eu penso em suicídio. Porque ela não quer que eu veja. Ela não quer que eu me lembre de que o mundo é belo, de que a vida vale a pena e que eu ainda posso fazer muita diferença nesse mundo. Mas eu vou lutar. Lois apertou os olhos e ergueu o queixo para cima, como se estivesse fazendo uma promessa aos céus. Todos os dias eu afirmo, aqui e agora, que eu vou manter meus olhos bem abertos para toda e qualquer beleza em meu caminho. É assim que eu vou continuar salvando minha vida até que eu encontre uma cura de verdade. E um dia eu vou encontrar para mim uma missão de vida, assim como você encontrou a sua. Lois virou o rosto para encará-lo, e Brandon pensou como o brilho em seus olhos agora pareciam como um fogo que havia despertado dentro dela. O que você faz é muito bonito, Brandon. Me inspira. Eu sei que hoje posso não fazer a menor diferença na vida de alguém, mas um dia eu sinto muito forte aqui dentro que um dia eu vou fazer. E a partir desse dia, eu saberei que nunca mais a dor terá qualquer poder de fechar meus olhos outra vez. A partir desse dia, nunca mais desejarei morrer, porque então eu entenderei qual o propósito de tudo que eu vivi. Lois se calou, esperando que ele respondesse ao seu monólogo com alguma frase de incentivo ou alguma observação perspicaz sobre dores e depressões. Mas Brandon não disse nada e continuou mantendo profundo contato visual. Seu corpo tremeu ante aquele olhar tão intenso, e ela teve que morder os lábios e respirar fundo para não cometer a loucura de beijá-lo ali mesmo. O que foi? Ela tomou coragem de perguntar, mesmo sabendo que ele jamais revelaria os seus verdadeiros pensamentos. Nada, eu só... Brandon umedeceu os lábios com a língua e sorriu antes de continuar. Eu só estou impactado por toda a beleza que vejo. Lois levantou as duas sobrancelhas, demonstrando-se surpresa com a resposta. Pensou por alguns segundos se aquela frase tinha um duplo sentido ou se ela estava louca de vez. Mas antes que pudesse tirar sua dúvida, Brandon pigarreou e se levantou, batendo de leve na própria calça, a fim de tirar qualquer sujeira que pudesse ter grudado ali.
Vamos para casa? Ele estendeu-lhe a mão para ajudá-la a se levantar. Temos longas horas de viagem pela frente. Lois assentiu e segurou sua mão, pondo-se de pé. Colocaram as mochilas nas costas e se viraram para ir embora. Antes de deixar de vez o ponto mais alto do parque, Lois virou a cabeça e olhou para trás uma última vez, se despedindo em silêncio do lugar que havia lhe proporcionado a experiência mais transformadora de sua vida. Olhando pela janela do carro, Lois observava o tapete de estrelas que os encobria na volta para casa. Seu corpo se sentia exausto por toda a caminhada e também pela descarga de energia que foi contemplar o pôr do sol ao mesmo tempo que expurgava o seu passado em lágrimas. Apesar do cansaço físico, sua boca não conseguia deixar de explicar o quanto visitar o Grand Canyon havia mudado sua percepção de vida e o que aquela experiência havia representado. Mas não demorou muito para perceber que falava sozinha. Brandon respondia sua empolgação apenas com monossílabos. Pensou que talvez ele quisesse se concentrar na estrada por estar dirigindo à noite, mas era estranho, pois não havia sinal de nenhum carro, tanto atrás quanto à frente deles. Observando seu semblante fechado, percebeu que o homem ao seu lado estava imerso nos próprios pensamentos, e estes não pareciam muito positivos. Querendo atrair a atenção de Brandon para si, Lois resolveu tocar no assunto que frequentemente fazia com que ele abrisse a boca em menos de um segundo. Amanhã mesmo eu vou ligar para o proprietário do apartamento. Ela comentou com o tom mais inocente que conseguiu. Eu espero que tenha algum horário disponível o mais pronto possível para que possamos ver se o lugar é mesmo adequado para mim. Você está infeliz lá em casa? Brandon prontamente virou o rosto para olhá-la e Lois enrijeceu ao sentir o impacto do seu olhar soturno. Não, de maneira nenhuma, respondeu com sinceridade. Eu adoro aquela casa. Então por que tanta insistência para ir embora? Ele virou o rosto outra vez em direção à estrada, mas Lois pôde perceber as rugas de irritação em sua testa. Você está precisando de mais espaço? Não! Lois se sentia confusa com essa reação. Era verdade que desde que começara a falar em se mudar, ele ficava um pouco impaciente, mas nunca dessa forma. Se arrependeu de tê-lo provocado, principalmente após terem vivido um momento tão bonito juntos. Como eu disse, eu gosto muito de viver lá. É só que eu sinto que estou atrapalhando você. Eu dei essa impressão? Brandon parecia não acreditar no que estava ouvindo. Não, de forma alguma. Ela se apressou a dizer, com medo de tê-lo ofendido. É só que não sei, é estranho morar de favor na casa de alguém sem ter que pagar nada por isso. Sem contar que você é um homem solteiro e que não está levando uma vida de solteiro por minha causa. Querendo ou não, a minha presença ali atrapalha a sua liberdade. Eu não sei de onde você tirou esses pensamentos, mas eu posso assegurá-la que eles não são os mesmos que os meus. Quando olhou para ele outra vez, percebeu que seus lábios agora traziam um meio sorriso. Você tem que se preocupar com você e com a sua recuperação, não comigo. O dia que eu sentir necessidade de sair com uma mulher, eu vou sair e pronto. Você não atrapalha. Em nada. Lois apenas concordou com a cabeça, sem saber mais o que dizer. Toda vez que pensava estar perto de compreender um pouco mais sobre Brandon e ter uma pequena noção sobre os seus sentimentos, ela era surpreendida e se sentia de volta ao começo, como quando no dia em que o conheceu e percebeu que ele era alguém impossível de decifrar. Perguntou-se, olhando para a lua que parecia acompanhar a velocidade do carro como uma guardiã, se o próprio Brandon se entendia, se sabia se explicar como parecia explicar tão bem os sentimentos das outras pessoas. Talvez Brandon fosse uma incógnita para ele mesmo. Isso explicaria muitas coisas. Eu gosto de viver com você, Lois Morrison. Lois virou rapidamente o rosto para olhá-lo, sem acreditar que havia escutado as palavras corretas. Eu gosto muito. Ela pensou que ele fosse dizer mais alguma coisa, ou olhá-la nos olhos para confirmar tudo o que havia dito, mas Brandon seguiu estático, olhando para a estrada deserta, como se a vida de ambos dependesse disso. Lois relaxou no assento e reprimiu um sorriso ao perceber que agora tudo fazia sentido. O fato dele visitar os apartamentos sempre com leve mau humor e colocar defeito em tudo, o fato de com frequência procrastinar para ver algum apartamento com ela, ou como mudava de assunto quando ela resolvia falar sobre a mudança.
Lois sabia que não podia confiar em suas próprias impressões, pois seus olhos eram dados a ver apenas o que queriam ver, e nem sempre o que viam estavam de acordo com a realidade. Mas não tinha como estar enganada dessa vez. Brandon não queria que ela fosse embora. E a verdade era que também não queria ir. Lois gostava demais da casa de Phoenix. Gostava tanto que às vezes precisava se lembrar de que estava ali de favor e que não deveria chamar aquela residência de lar. Já estava acostumada com seu quarto, com acordar cedo sendo beijada pelo sol da manhã entrando pela janela, com as conversas enriquecedoras com Brandon a cada instante que passavam juntos. Estava até mesmo acostumada aos cachorros das vizinhas que levava para passear todos os dias. Sem contar que era um alívio saber que tinha quem recorrer caso tivesse algum terrível pesadelo. Lois não se lembrava mais como era acordar sem sentir seu corpo tomado pelo medo e nem queria lembrar. Esse passado parecia cada vez mais distante e ela gostaria de mantê-lo lá, bem longe dela. Brandon não queria que ela fosse embora e Lois não queria ir. Então tudo bem, ela pensou. Ficaria. Ficaria e que Deus a salvasse dessa decisão. Lois fechou os olhos e permitiu que a cabeça virasse para o lado, se rendendo ao cansaço. Porém, antes de adormecer, até que chegassem à casa que irresponsavelmente já chamava de sua, ela abriu os lábios apenas para responder. Eu também gosto de viver com você, Brandon Reed. Eu gosto muito. Os olhos de Brandon estavam atentos à estrada e os olhos de Lois se mantinham fechados. Os lábios dela sorriam. Os dele também.